Oi, 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 gente! Mais vídeos aqui no canal como prometido. Antes, deixa eu me apresentar de novo, porque tem gente nova chegando no canal, graças a Deus. Eu me chamo Tássila Lima. E esse é um canal, é um espaço que eu criei aqui no YouTube para conversar e compartilhar com vocês minhas dicas de viagens. Eu amo viajar. E as viagens que eu fiz até agora, por alguns países, foram todas por conta própria. A gente mesmo organizando a nossa própria viagem. Todo pedacinho dela, né? Cada partezinha dela. E aí eu uso esse espaço aqui para compartilhar com vocês minhas dicas nesse sentido. Eu espero estar ajudando você. E aí no vídeo de hoje é um vídeo, pra mim, muito útil. Porque quem não assistiu os nossos vlogs... Tem os vlogs da nossa última Eurotrip aqui no canal, tem playlist, assista. E aí o que acontece? Se você assistiu os nossos vlogs, você viu que eu viajo em família. Eu, meu esposo e meus 2 filhos lindos e maravilhosos, meus príncipes, o Gabriel, que está atrás da câmera aqui dançando pra mim. E o Rafael, que é o meu caçula, né? Então, o que acontece? A gente, quando viaja com criança... independente da idade, eu acho que quanto menor a criança, assim, mais cuidados requer, mas independente da idade, se você viaja com crianças, você precisa ter algumas atenções e alguns cuidados específicos, né? Então, o assunto desse vídeo é esse: 10 dicas para sua viagem com crianças, para tornar sua viagem melhor e mais fácil. Ok? Então vamos lá. A primeira dica, eu vou falar, essa dica é com relação à elaboração do roteiro, né? Que se você vai com seus filhos ou se você viaja com criança, você precisa considerar na hora de montar o roteiro, quer você esteja elaborando você mesmo o seu roteiro, ou quer você esteja contratando um guia ou indo de excursão, enfim. Independente de como seja a sua viagem, se você viaja com criança, você precisa, na elaboração do roteiro, considerar atrações que sejam do universo deles. Então a minha ideia é que você mescle atrações que sejam do seu universo com atrações que sejam do universo deles. Como assim? Por exemplo, a gente gosta de ir em museu, mas não necessariamente museu é atrativo para crianças. Claro que vai depender de criança para criança, vai depender de níveis culturais para níveis culturais, de gosto para gosto, enfim. Não, a gente não está entrando nesse mérito aqui. Mas ainda que uma criança goste de ir a um museu e ainda que tenha coisas interessantes para elas, por exemplo, eu gosto de mostrar para os meus filhos moedas diferentes, eles gostam de ver as seções que tem espadas, enfim. Mas ainda que tenha coisas que sejam atrativas para elas, o ideal é que durante o seu roteiro você mescle atrações que sejam do nosso universo com atrações que são do universo deles. O que é que eu sempre faço? Eu não coloco, por exemplo, 2 museus no mesmo dia. Eu coloco um museu e um parque que a gente possa fazer um piquenique, ou um parque que tenha alguma coisa que seja mais lúdica para eles, e um shopping, ou enfim, atrações que sejam do universo deles. Eu costumo inclusive pesquisar para o lugar que eu estou indo, o que eu posso fazer com crianças naquele lugar, quais são as atrações para o universo infantil. Então considera isso no seu roteiro, de mesclar as suas atrações, as atrações do seu gosto, com as atrações do universo dos pequeninos. Outra dica, que aí já entra a nossa segunda dica, ainda com relação ao roteiro, é respeitar o tempo deles nas atrações. Eu poderia ter dito essa dica junto com a primeira, mas é porque eu acho que é importante dar uma ênfase nisso daqui. Em que sentido? Por exemplo, eu gosto de... vou dar um exemplo bem prático. Eu amo história, então quando a gente vai para Roma, eu amo o Coliseu, eu amo as ruínas do Fórum Romano, eu amo tudo que aquilo significa e eu gosto de passar tempo ali. Mas quando você vai com crianças, eles não se prendem muito tempo numa mesma atração. Então a gente precisa respeitar isso, senão fica muito cansativo para eles. E aí você pode tornar também aquela experiência mais visual para eles. Como é que eu posso dizer? Sei lá, a gente vai construindo histórias, vai trazendo o nosso universo, aquilo que a gente está vendo, para a cabecinha deles. Criança gosta de fantasiar, criança gosta de imaginar, enfim. Mas respeite o tempo deles nas atrações. Não dá, por exemplo, para numa viagem com crianças em que você vai no Museu do Louvre e você vai passar o dia inteiro andando no Louvre e eles vão ter essa paciência. Claro que existem criações diferentes, filhos diferentes, mas eu estou falando de um modo geral. Então, considera o tempo dos pequeninos.
Nossa terceira dica é algo que não pode ser desconsiderado de jeito nenhum. Que você precisa pensar, se preocupar e planejar, inclusive, com relação à alimentação deles. Por quê? Por mais que uma das grandes delícias de uma viagem seja experimentar as gastronomias do lugar, para quem gosta, né, pelo menos de provar coisas novas, criança é um pouco diferente, né? Ainda que você tenha uma criança que gosta de experimentar coisas novas, a gente tem que saber dos temperos, de como que é aquela alimentação, se não vai causar nenhuma reaçãozinha alérgica ou alguma, né, infecçãozinha intestinal, porque eles podem sentir a diferença do tempero. Então você precisa sim considerar no roteiro o que eles vão se alimentar, onde que a gente vai poder parar em cada dia para comer, qual é uma zona mais comum que eu posso trazer para eles. E aí, nesse sentido, eu recomendo também andar com um lanchinho mais saudável. É um pouquinho contraditório, porque quem assistiu os nossos vlogs, ai meu Deus, você deve ter visto que nós, em praticamente um mês que passamos na Europa, a gente se alimentou de McDonald's praticamente todos os dias. Mas como nós ficamos em apartamento, tipo, a gente pensa no que é bom pra eles, porque eles gostam de estar indo no McDonald's e eles são mais resistentes a provar as coisas novas do lugar. Mas, e a gente, por estar em apartamento, a gente compra fruta, a gente compra o leite, a gente faz uma comidinha mais saudável em casa, mais gostosa, um suco, enfim. Você precisa pensar, planejar e cuidar da alimentação deles. Andar com um lanchinho na mochila e pensar na alimentação ao longo do dia de como vai ser. Quarto ponto que eu trago aqui é com relação às roupas adequadas para aquela estação. Por exemplo, se você vai viajar para um determinado lugar e você precisa pesquisar com antecedência a previsão do tempo para aquele lugar e saber se você está viajando num período de verão, de inverno, para você cuidar do vestuário da criança de acordo com aquela estação. Claro que isso não é só da criança, isso é o nosso também. Mas eu quero enfatizar aqui com relação à criança, porque criança, se ela está desconfortável, é diferente da gente. Se a gente está passando um pouco de frio ali, a gente aguenta, porque a gente está fazendo algo que a gente quis fazer. Mas a criança não, ela vai reclamar, ela vai se chatear, ela vai, de repente, fazer uma birra, e aí vai interferir ali no andamento da sua viagem. Então, se é verão, roupas leves. Se é inverno, roupas pesadas, de frio e com mais camadas, né? Se é primavera ou outono, roupas mais intermediárias, mas de forma que a criança esteja vestida de acordo com a estação. E aí já vem a nossa dica seguinte, que tem a ver com vestuário, mas eu coloquei como uma dica separada, porque também é bem importante. Sapatos confortáveis. A mesma dica que também serve para adulto, né? Mas eu repito, com criança, o drama é sempre um pouquinho maior, né? Porque a gente vai viajar, a gente quer fazer aquele look, nós e nos filhos também. Aí não recomendo que você leve para eles sapatinhos novos que eles nunca usaram. Leve sapatos que eles já tenham usado, que sejam confortáveis, que vão aguentar que eles andem o dia todo, que eles passeiem, para não reclamar de dorzinhas nos pés, para não reclamar de um calo, tá bom? Então, embora tenha a ver com vestuário também, eu coloco isso como uma dica separada porque é muito, muito importante. A sexta dica que eu vou trazer aqui, ela é uma dica para antes da viagem, que é algo que eu faço sempre e que me ajuda muito, que é, por favor, se você pode, claro, se você consegue fazer isso, faz uma consultazinha com o seu filho, com a sua filha, ou com seus filhos, é o meu caso, né, que são dois, com o pediatra deles antes de viajar. E faz isso com um certo tempinho de antecedência, para que ele tenha tempo de repente, pedir algum exame, aqueles examezinhos básicos, nada demais, né, tipo o examezinho de sangue normal, enfim, para avaliar como é que eles estão. E, né, você viajar sabendo que tá tudo tranquilo, tudo ok, certo? Ainda nessa parte de médico, uma coisa que eu faço e eu quero incluir aqui nessa dica é que quando a gente viaja para passar muito tempo fora, com a mudança de clima, mudança de ambiente, eu costumo começar a tomar antes, não só os meus filhos, nós todos tomamos vitamina C. A gente compra de fato aquela vitaminazinha C, e aí a gente passa, tipo assim, 3 semanas tomando vitamina C antes da viagem, pra gente já ir um pouco mais reforçados nesse sentido e evitar surpresas durante a viagem. Vai viajar com criança, tem algo importante também pra você considerar. Leva alguns remedinhos, eu chamo de kit de primeiros socorros, né? Eu levo na mala band-aid, eu levo um remedinho para dor de barriga, um remedinho
uma pomadinha para dor muscular, leva alguma coisa, um remedinho para febre, enfim, algo que seja já, né, assim, muito usual, que você tenha, né, o hábito não de medicar, eu digo assim, algo que a criança já tome usualmente quando tem alguma intercorrência dessas, você leva para se resguardar, para não necessariamente, em qualquer circunstância, você ter que correr na farmácia, enfim. É uma questão de prevenção, ok? E outra questão, junto com essa, verifica as vacinas, né? Verifica aquele lugar que você vai, se tem alguma exigência com relação à vacina. Essa talvez devesse ser uma dica separada, mas vamos colocar junto dessa, né? Enfim. Ou mesmo que não haja alguma exigência, verifica se é importante. Por exemplo, existem determinados lugares em que há uma incidência grande de varicela, catapora. E aí, se a criança não está vacinada com as 2 doses, ela pode contrair o vírus lá. Então, assim, são coisas simples e básicas, mas que é importante a gente atentar para manter o cuidado com os nossos pequeninos, com os nossos filhos. E a gente viajar tranquilo e ter tranquilidade antes, durante e depois da viagem. Nossa dica número 8, se bem que eu já dei tanta dica uma dentro da outra, mas vamos manter assim pra coisa ficar organizada, né? A propósito, você já se inscreveu no nosso canal? Não? Você tá esperando o quê? Gente, se inscreve no canal, tá? A gente tem postado esses vídeos com uma certa regularidade e nós temos muito conteúdo interessante para postar por aqui. Inclusive tem novidades, esse ano já tem viagem de novo programada com os meus pequenos. E se você quer acompanhar, quer saber mais detalhes da viagem, quer mais dicas de como a gente faz nossas viagens, enfim, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, assiste os outros vídeos do canal, compartilha aí com seus amigos e fica juntinho com a gente, tá? Mas vamos lá, nossa dica número 8, voltando um pouquinho para a questão dos roteiros, se você tem filhos maiores em especial, né? Senta com eles e faz o roteiro com eles. Por que não? Considera isso, gente. Os meus filhos amam fazer o roteiro comigo. A gente assiste vídeos de pessoas que viajam, a gente lê coisas na internet. Aí eles sugerem, nesse lugar eu quero ir. E você vai tornando a viagem mais interessante para eles desde a construção. Então, mesmo que haja alguma atração que seria essencialmente nossa, digamos assim, eles já ficam ansiosos por aquilo também. Eles começam a entender mais aquilo. Claro que os meus filhos, eles têm 10 e 7 anos hoje. Então, com crianças muito pequenas, talvez não dê para fazer isso. Mas elabora o roteiro com eles de forma a gerar ansiedade neles por viver essas coisas também. Certo? E aí, um cuidado com relação ao roteiro. E essa já é a nossa dica de número 9, é que quando você vai para mais de um lugar em especial, que aí você vai pegar voos internos, vou dar um exemplo prático, né? Da última vez nós fomos para Paris, Porto, Paris, Milão, enfim, para outros. E aí a gente precisa ter cuidado com o horário desses voos entre um lugar e outro. Ou mesmo que não seja voo, que seja trem, mas o horário dos traslados, né? Porque tem a ver com o conforto deles, né? A gente pegou, sim, voos que eram muito cedo, nós precisávamos sair para o aeroporto às 4 horas da manhã. Então, por mais que a gente viaje pegando sempre transporte público, por ser muito cedo, eu não fui de transporte público, eu chamei um Uber para levar-nos, né, para o aeroporto, porque eu preciso pensar no que é confortável para eles e que quando chegar no outro destino, nós vamos chegar e vamos passear de novo. Então, a gente precisa considerar o tempo deles, o ritmo deles. Então, cuidado, a nossa dica número 9 é cuidado com os horários dos voos e dos traslados internos, né, que pode não ser voo. Mas você entendeu, né? E por fim, a nossa 10ª dica, essa é bom você considerar, mesmo que você viaje com crianças maiores, mas ela é especial para quem viaja com crianças menores, é você ter cuidado com a quantidade de malas e o tamanho delas, para não dificultar, nossa, quase não sai, né, a tua locomoção, porque criança requer atenção. Eu olho para os meus e digo assim, ó. Então, assim, a gente tem que estar de olho na criança, às vezes segurando pela mão e arrastando várias malas e pegando mala em esteira. Então, tem cuidado com essa questão também, tá bom? Para ficar confortável a sua viagem. É isso, essas são as nossas 10 dicas. Se você tem mais alguma dica, tem mais alguma observação, deixa nos comentários, é importante pra gente, né? Uma coisa importante para pontuar é que eu não sei de tudo, então às vezes a gente
anota tudo, elenca as nossas dicas, mas sempre passa uma coisa ou outra. Então, se você pode acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários, que nós amamos isso. Eu adoro quando vocês interagem pelos comentários, tá bom? Nós também estamos no Instagram, vou deixar aqui. Continua com a gente, tem mais vídeos legais vindo por aí. Valeu, gente!